jeito que a gente proclama a palavra. Talvez eu esteja dizendo assim coisas que vocês já sabem, mas nós devemos assumir a palavra na nossa vida. O jeito de proclamá-la, o jeito de anunciá-la, os meios de anunciar, os lugares do anúncio da palavra de Deus. Para quem que eu anuncio? Vocês viram quinta-feira santa? O Santo Padre, o Papa Francisco, ele não lavou os pés dos cristãos, né? Ele lavou os pés de gente que não era cristão. Madre Teresa de Calcutá, quando ela foi para Calcutá, ela não foi cuidar de cristãos. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso que aqui é o nosso lugar do alimento. Mas o mundo, gente, por isso que eu falo do protagonismo de vocês, o mundo é o palco da missão de cada um de vocês. A missão do padre é o cuidado que a gente tem com aquilo que é de sagrado na igreja. Ser o profeta, ser o sacerdote, ser o pastor. E fazemos isso em nome de Cristo. Quem não obedece um padre, um bispo, um papa, não obedece o próprio Cristo. Tem gente desobediente na igreja, mas quem não obedece é o próprio Cristo que não obedece. Sabiam disso? Vão e façam isso em minha memória. Vão, e a vocês é dada toda a autoridade do céu. E esses homens são os homens da comunhão. E não tenham medo de chegar perto dos pastores de vocês. Não tenham medo de colocar o coração de vocês no coração dele. Não tenham medo. Esse documento fala dessa referência. Isso. Esse documento fala dessa referência. Tenham essa consideração com os pastores de vocês. Porque às vezes vocês podem falar algumas coisas fora de contexto. Acho tão bonito que os meus irmãos e filhos também da paróquia de São João Batista, quando eles saem, eles chegam: padre, dá minha bênção, padre, que eu vou para tal lugar, eu vou fazer isso. Os jovens, os casais, eu vou para tal lugar. E eu sempre pedi pelo menos para me avisar, porque eu soubesse onde que estava. E eles fazem isso. Mantemos a comunhão. Vou lá, padre, o senhor dá a benção, às vezes até por telefone. Tem uma paroquiana aqui, até por telefone já fiz isso. Olha, eu não posso estar aí, você me perdoe, mas isso é bom, gera comunhão. Não se afastem dos pastores, não se afastem das orientações da igreja. Quem se afasta erra. Procurem fazer aquilo que orienta a igreja. Os bispos bateram a cabeça para fazer esse documento, não foi à toa. Procurem acolher as orientações da liturgia, dos cantos litúrgicos, de tudo na vida de vocês. Procurem. E assim estarão sendo comunicadores e comunicação. E ao mesmo tempo a mensagem comunicada. É por aqui que vai esse documento da igreja e pede para que a gente use todos os meios possíveis para comunicar. Com ética, a igreja pede bastante ética em tudo que a gente faz. E responsabilidade. Quem de vocês tem Facebook aqui? Levanta a mão. Maioria. Isso. Bom. Não falem qualquer coisa, mesmo que a raiva chegar aqui na ponta do dedo, não escrevam. Lembra da outra face que Cristo disse para a gente dar? Seja para o teu colega, seja para alguém da tua família, para o teu amigo, não faça isso. Use bem. Se a raiva chegar na pontinha do dedo,
corte o dedo, porque se o dedo te leva a pecar, tem que cortar. Mas não é para fazer assim, né? A gente tem que administrar a própria vida e controlar-se. Então eu pediria isso. Saibam o que comunico. Quando não souberem, eu aprendi isso numa autoescola. Quando a gente tem dúvida no trânsito, a gente não ultrapassa, a gente não avança, a gente espera. Quando não sabe que é a hora certa de ir, a gente não vai. E isso vale para a comunicação, seja na liturgia, seja na caridade. Quando vocês sentem que não é aquele jeito que deve praticar a caridade, pergunte para mais alguém. Pergunte para mais alguém. Eu procuro fazer uma coisa na minha vida, sempre consultar as pessoas. Nas mudanças, conselhos, colegas, ministros, coordenadores, e façam isso. Olha, eu quero postar isso, quero escrever isso, quero cantar essa música, quero fazer assim, escrever um livro, quem sabe, né? Então procurem. A comunicação passa por tudo isso. Nosso jeito, nossa mensagem e as nossas palavras. Fico por aqui. Desejo, do fundo do meu coração, que vocês aprofundem esse diretório de comunicação da igreja, porque vai direcionar a vida nossa de comunicadores no Brasil. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós louvamos a Deus pela vida do Padre Eliel, pelas suas palavras. Quero dar um testemunho já. Nosso coordenador nacional, o Ayrton, está nos acompanhando, estava muito feliz com tudo que estamos vivendo aqui. E ele mandou expressar para vocês essa alegria que nós estamos tendo como Ministério de Comunicação Social, de viver esse tempo de Deus tão importante. Agora nós vamos ter um momento da plenária. E assim, eu peço, se você anotou alguma coisa, quer fazer uma consideração para um deles, né, uma pergunta, uma colocação que você acha importante que a gente possa estar conversando, discutindo nessa mesa temática. As meninas não estão aqui, pode vir aqui a Fran, a Karen já vem vir para cá. Levanta a mão, elas levam o microfone. Eu não quero falar. Anota aí a pergunta, passa para elas. Você tem um caderno de mais de 100 páginas, você pode aproveitar dele para bastante coisa. Então eu peço que você não se cale, faça desse momento um momento de partilha, para que todos nós possamos participar desse momento junto com os meninos da mesa e com todo o pessoal que está reunido. Então, levantar a mão e elas vão trazer a pergunta aqui. Bom dia. Meu nome é Humberto, eu sou lá de Cascavel, da Diocese de Cascavel. Estava partilhando com o seminarista e queria usar esse momento também a motivar cada um de vocês que aqui estão. Junto com a minha esposa, né, nós temos 4 filhos, moramos num bairro lá, próximo da nossa paróquia, lá em Cascavel. Nós lemos a Alegria do Evangelho. E ao final da Alegria do Evangelho, o que a gente mais sentia, ela lendo primeiro e depois eu lendo aquele documento belíssimo, era o que nós estávamos fazendo além do nosso grupo de oração. O que nós estávamos fazendo além da renovação carismática católica. E Deus colocava no nosso coração que a gente tinha que sair do grupo de oração e ir além do grupo de oração, fazer algo mais. Porque só o grupo de oração, só está na segunda-feira, na terça-feira, nos momentos do grupo de oração, aquilo era muito pouco. Terminando de ler aquele documento, Deus colocava no nosso coração que a gente precisava fazer alguma coisa para a nossa comunidade. Por quê? Porque os meus vizinhos não estavam no grupo de oração. O meu vizinho do lado direito, do lado esquerdo, do fundo da casa, da frente da casa, nenhum deles é da renovação carismática, nenhum deles estavam indo no grupo de oração. Era muito fácil ir lá no grupo de oração, pregar a palavra, viver aqueles momentos com aqueles irmãos que lá estavam e depois voltar para minha casa e ver aquela realidade sem conseguir anunciar ao menos aos meus vizinhos. E o Papa Francisco exortava: saiam de casa, vão à rua, façam alguma coisa. Deus colocou no nosso coração assim: o que vocês vão fazer pela vizinhança aqui da casa de vocês? Já que esses aqui não estão nem indo na missa e também não estão indo no grupo de oração. Aí juntos nós decidimos, vamos começar a rezar sábado às 3 da tarde,
o terço da misericórdia na praça que tem ao lado da nossa casa. É uma praça que tem drogados, né, durante a noite, e algumas vezes já vimos lá prostitutas, mas durante a tarde a praça fica vazia. Mandamos fazer lá um panfletinho daqueles de marca-página, e vamos começar fora esse sábado no outro, o terço da misericórdia lá na praça. Pedimos a bênção para o nosso pároco lá, que é da paróquia, ele falou, não, pode fazer. E vamos começar a fazer isso, terço às 3 horas da tarde numa praça. Provavelmente vamos começar em 2, né? Talvez em 6, né? Porque a minha família é grande, então vamos começar em 6. Uma com o violão, a outra com o teclado, e sem microfone, vamos lá começar a rezar o terço da misericórdia. Logo que decidimos isso, uma amiga nossa, na missa do domingo, chegou e falou para nós assim, eu chorei muito por causa disso. Vocês poderiam rezar pela minha filha? Ela não está passando muito bem. Eu acho que a minha filha está em depressão. Quantos anos a sua filha tem? Ela tem 13. Mas ela está indo no psicólogo, o médico pediu para ela tomar remédio. Ela falou isso para nós domingo. O que eu e a minha esposa, como carismáticos, respondemos? Fica tranquilo, nós vamos rezar pela sua filha. Ela mora a 1,5 quadra da nossa casa. Passados 15 dias, ficamos sabendo que a menina se enforcou. 15 dias depois que a mãe, num domingo, no final de uma missa, veio pedir para nós oração. E sabe que dia que ela se enforcou? Na terça-feira do grupo de oração. Domingo a mãe veio pedir para a gente oração. Na terça-feira a menininha se enforcou. Se enforcou com 14 anos porque estava sofrendo de bullying na sua escola. Porque ela tirou uma foto seminua, postou, porque uma amiga tinha pedido para ela entrar, porque ela se sentia muito magra, excluída. E ao saber daquilo 15 dias depois, eu pensei, meu Deus, se nós tivéssemos começado a rezar esse terço há 2 semanas atrás, será que essa mãe com essa filha não estariam naquele sábado com a gente rezando, e a gente não poderia ter levado o amor de Deus para ela, porque aquela menininha não ia no grupo de oração, ela não iria no grupo de oração. E aquela mãe não ia conseguir levar aquela filha no grupo de oração. Então, eu só estou dando esse testemunho para vocês, já dei esse testemunho no nosso grupo de servos, porque eu não sei o que você, como eu, está fazendo além do seu grupo de oração, do seu núcleo de servos e do seu celular, da sua câmera, do seu Facebook, que é maravilhoso, que é uma bênção. Mas algumas pessoas que estão em volta de você não vão ter contato com isso. Algumas pessoas que estão morando ao seu lado, talvez no mesmo prédio que você, nem te conhecem. E as pessoas vêm pedir oração para nós, vários de nós já rezamos por muitos, mas qual é a nossa oração? Não, pode deixar, vou colocar aqui na minha intercessão, vou colocar na minha oração pela manhã. E é isso que eu queria pedir, meus irmãos. De acordo com o que fala o Papa Francisco e o que a gente viu, vamos sair de nós mesmos. Independente, como o seminarista falava, o que pode nos unir se o terço nos separa? Vamos fazer alguma coisa que nos una. Nós não podemos rezar lá em volta da nossa casa, fazer um grupinho de oração que não comece com o terço, se a gente vai chamar os evangélicos lá para participar. Vamos começar a rezar o que une. Depois as coisas vão andando e a gente pode ir além disso. Então eu só queria assim agradecer, né, a vocês que estão aqui partilhando com a gente e dizer que aquela ação trágica daquela menina na minha vida, na vida da minha família, mudou a nossa sensação, porque nós também como famílias estávamos muito acomodados, participando da nossa missa, participando do nosso grupo de oração, participando do nosso núcleo de servos, mas não conseguimos ver a realidade de uma família de 1 quadra atrás da nossa casa, que tinha uma criança que estava sofrendo de bullying e que acabou tirando sua própria vida. Com certeza, Deus na sua misericórdia está cuidando dela, está cuidando da alma dela, está cuidando da mãe dela também, e a mãe agora vai começar a participar do terço com a gente, está indo na adoração, toda quarta-feira, estamos dando carona. Então aquela vida daquela menina nos aproximou daquela família, né? E que a gente possa também ir ao encontro desses irmãos que estão lá, às vezes ao lado da nossa casa, né? Perdão, porque às vezes talvez vocês já façam isso, né? Em nenhum momento eu estou querendo aqui me enaltecer, dizendo que eu estou fazendo. Não, eu estou dizendo que eu estava muito acomodado, participando, mas muito acomodado e não conseguindo ver essa realidade de que as pessoas ao nosso lado, da nossa casa, podiam estar vivendo. Alguém da mesa que quer fazer uso da palavra, pode ficar à vontade. Bom, fico muito feliz com essa atitude de vocês, e é isso que é ser igreja. O Evangelho
tem pernas, e essas pernas somos nós. Se o Evangelho ficar somente neste livro, é como se fosse um livro qualquer numa biblioteca, mas isto é vida encarnada em cada um de nós que temos essa missão. Por isso vejamos qual que é a nossa responsabilidade enquanto comunicadores, não comunicadores apenas de um livro, mas de uma vida que foi partilhada e que ainda hoje é o 5º Evangelho, partilhado na vida de cada um de nós. Parabéns. Continua aberta para quem quiser fazer uma colocação, uma pergunta, só erga a mão, o microfone vai até você. Eu gostaria de fazer a colocação para o padre. Na questão de redes sociais, e o padre falando até sobre, na dúvida, a gente não ultrapassar, a pergunta que eu tenho para fazer é o seguinte: quando acontece de gerar polêmica assim, em rede social, que uma pessoa fala mal de um grupo, começa a falar mal de pessoas, e o pessoal começa a responder e vira aquela bola de neve, né? Um critica, outro critica. Qual que é a postura que a gente deve ter? A gente responde, a gente não responde, procura a pessoa? O que deve ser feito? Caríssimo. Seu nome? Fernando. Fernando. Isso. Quando eu perguntei para vocês se as monjas, sem falar nada, comunicam, o silêncio delas comunicam, vocês disseram que comunica. É uma comunicação. Então, nós precisamos pedir o discernimento do Espírito Santo para saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Porque aquilo que não é de Deus, a gente tem que tomar o cuidado para também não ser envolvido pela onda. E de repente a gente acha ou quer fazer ser de Deus aquilo que não é de Deus. Aí vem aquela frase de Cristo que diz assim para Pedro. Primeiro Cristo elogiou Pedro. Pedro, que bom você... Não foi um homem que te revelou isso. E você descobrir que eu sou o Filho de Deus. Depois, como um professor que... Tem alguém professor aqui? Não? Isso, um professor que dá nota 10 para o Pedro, né? Aí, de repente, o Pedro começa a impedir Cristo do sofrimento que ele ia passar. Aí Cristo diz assim, afasta-te de mim, Satanás. Então, nós temos que ter esse discernimento de pedir a força de Deus, porque sozinhos nós não conseguimos. É próprio de nós o pecado original. É próprio de Deus a graça santificante, e aí a gente tem que se agarrar bem com Ele. A tentação é grande, eu entendo, de dar uma resposta, né? Mas se você ficar em silêncio, às vezes, aquele momento de tensão das pessoas, elas mesmas, pelo seu silêncio, elas vão encontrar Deus. Quem silencia numa hora dessa, faz que nem o Cristo na cruz. Ele poderia ter dito alguma coisa, mas nada do que dissesse adiantaria. Acho que é por aqui o caminho. Obrigado. Como fundador da comunidade católica Colo de Deus, a gente está muito ativo, né? Por ser formado em design e comunicação, a gente é muito ativo na internet. Nossa página no Facebook tem mais de 150 mil curtidas, e por semana a gente atinge mais de 7 milhões de pessoas com as nossas postagens. E vocês não têm noção da quantidade de ataque que a gente sofre por dia na nossa página, ferindo a fé católica, ferindo a moral católica. Agora mesmo estava ali, porque eu estou transmitindo, né, algumas partes via texto pela nossa página, e transmitindo, as pessoas já entram, já comentam, irmãos, porque a gente é acompanhado por muitos protestantes, então os irmãos protestantes já entram, já detonam, já respondem. Eu acho que o padre falou uma coisa muito, muito, muito importante. Em primeiro lugar, você tem que ter um discernimento muito grande na palavra que você vai dar, na resposta que você vai dar. Mas acho que não mais importante, mas eu vou usar esse termo, mas acho que bem importante é que quem modera a página seja uma pessoa de muito conteúdo.
porque você vai ser bombardeado. Essa que é a grande realidade. Como as mídias sociais são um terreno público, você está aberto a todo tipo de gente. E muita gente vai vir com questionamentos. E acredite nisso. Muitos protestantes são protestantes no sentido pejorativo da palavra, protestando por falta de conhecimento, né? É um discurso comum que está na boca do povo e que eles entram nas páginas católicas para detonar por causa da moral católica que fere a moral protestante, etc. A grande discussão das imagens e não imagens, de uso de cruz e não uso de cruz. Eu acho que nós, como jovens e como comunicadores, a gente não pode ficar calado. A gente precisa responder, mas dentro daquilo que o padre falou, com um discernimento muito grande. Porque, por exemplo, você não pode responder a uma ofensa com ofensa, né? Por mais vontade, como o padre disse, mais vontade que dê, né? Da gente chegar com a voadora com os 2 pés na cara dele, né? Ou um C para trás, C para frente, os 3 de soco especial, Hadouken, com tudo na cabeça dele. Por mais que dê vontade, você não pode. Até porque, por exemplo, na página da Colo de Deus, eu represento uma instituição, que é uma instituição católica, né? Então, tudo que eu falo nas mídias sociais vira motivo de bafafá depois, né? Tem os posts da nossa página que são mais comentados, são os mais polêmicos. Por exemplo, a gente fez uma imagem lá com uma senhora segurando o terço na mão e a gente colocou, né, o signo do católico não é o horóscopo, é o sinal da cruz. Católico, o signo do católico é a cruz. Nossa, deu mais de 300 mil compartilhamentos, mais de 1 milhão de comentários. 1 milhão de comentários. E assim, a gente tem uma equipe grande de moderação da página e a gente vai lendo os comentários, porque a gente vê que aqueles comentários que são realmente dúvidas, que às vezes são até protestos, mas que são colocados e que você vê assim que, putz, isso aqui é uma dúvida, a gente pode sanar, a gente pode entrar, a gente pode rodear, esses a gente responde. Os ataques diretos a gente não responde, porque senão vira ofensa, e se vira ofensa, queima a página, queima a Igreja Católica, queima os católicos, e aí não é comunicação, né? Aí é ruído. Amém? Débora de Toledo. Enquanto seminarista explanava sobre a Evangelii Gaudium, dizia que a fecundação da cultura, existe a fecundação da cultura pela força do Evangelho. Eu quero assim que você explane e coloque até que ponto, qual o limite dessa inculturação ter que acontecer em nós, dentro da igreja, até que ponto nós temos que nos inculturar, ou nós temos um limite de tradição, de tradicionalismo, e os outros têm que se inculturar ao que nós somos e ao que a igreja tem. Eu quero que você fale um pouco disso. O nosso limite, vamos assim dizer, em relação à nossa inculturação, não pode fugir do evangelho ao qual nós pregamos. Correto? Então, é aquilo que nós pregamos, não podemos fugir daquilo que é nossa doutrina, daquilo que realmente nós entendemos enquanto igreja, enquanto fé. E é claro, cada lugar tem a sua cultura. Por exemplo, evangelizar uma cultura indígena. Vários documentos da igreja pedem para nós respeitarmos, sim, a cultura indígena. Cada um tem a sua cultura, porém nunca deixar de falar da verdade do evangelho de Jesus Cristo. Você explana, fala do evangelho, entra com a sua palavra, porém, é como o padre falou, não force em relação à ajuda. Nós não precisamos forçar as pessoas a entrarem na nossa cultura, que faz parte da nossa. Como eu falei, da minha experiência de Maringá para a experiência da diocese aqui de Paranaguá, é totalmente diferente. Eu não posso pegar o meu costume norte e trazer para cá, para Paranaguá, é totalmente diferente. Porém, o evangelho ao qual eu prego e a doutrina ao qual eu vivo é a mesma. Porém, quando nós entramos numa doutrina, num território diferente do nosso, a palavra tem que ser a mesma. As nossas convicções, a mesma.
E como o Papa falou, quando nós estamos pela ação do Espírito, é o Espírito que vai dar este novo sentido transformador através do Evangelho na cultura onde nós estivermos, seja indígena, seja qualquer onde nós estivermos. Essa cultura realmente, ela precisa ser evangelizada, mas o Papa ele vai dizer assim, não podemos enfiar goela abaixo as pessoas do nosso Evangelho. Pregamos a verdade. Esta é a verdade segundo aquilo que eu acredito. Está aqui. Esta é a verdade. Apresentemos, como eu estou apresentando para vocês. Agora, a enculturação, o aceitar ou não, aí já não vai mais partir daquilo que eu estou explicando, daquilo que eu estou apresentando. Aí vai da pessoa também. Então, enculture sim, leve a tua palavra, a sua verdade, sua doutrina, porém, não vamos impor o Evangelho, apresentar. E a partir daquilo que ele disse, que o Papa disse, do nosso amor, da nossa paixão, nosso entusiasmo, as pessoas veem que o que nós estamos pregando vale a pena. O que nós estamos pregando realmente é verdade. É tão verdade que quando nós pregamos sobre o Evangelho, há um brilho diferente. Por isso que bem no começo, na introdução, o Papa, ele disse, olha, nós evangelizadores não podemos ter uma cara de funeral. E é essa alegria que vai dar toda a diferença a qualquer cultura em que nós fomos pregar o Evangelho. Sou o Valber de Maringá, diretamente para o padre, tenho duas questões. Padre, além das comunicações, né, a liturgia também da música, na comunicação da música circular, em algumas celebrações, em alguns casamentos, assim, o que o senhor fala sobre isso dentro da liturgia e dentro da comunicação também, né, que além da música, a comunicação também é através da canção. E uma outra também, padre, que eu queria ensinar para o padre, é sobre, igual o irmão estava falando das fanpages, os comentários das pessoas que não são católicas, mas os próprios católicos, alguns católicos batem sobre esses comentários das páginas, falando que, não sei por que nós da Renovação Carismática fazemos isso, mas eles falam que nós, da Renovação, queremos colocar, vamos dizer, né, fazer que a Renovação seja uma igreja evangélica. Isso também é bastante questionado no meio da minha comunidade. Assim, eu queria colocar e tirar as dúvidas com o senhor. Então, primeiro, questão da música litúrgica, eu oriento por aqui. Acho que qualquer padre faria o mesmo serviço que eu. Buscar, de acordo com... Aqui está um diretório, mas devem ter manuais e também orientações para as músicas litúrgicas. Tem coisas que o seu padre pode não aceitar lá na sua comunidade, que eu posso aceitar na minha. Vai depender sempre do pastor. E ele tem a razão dele de aceitar ou de não aceitar, porque o padre, além da formação que nós temos, ele também tem uma via, que é a confissão. Então, além da confissão e outros caminhos também que vêm pelo ouvido dele. E ele sabe por que direcionar de um lado do outro, música litúrgica, a vida da comunidade e assim por diante. Então, eu diria bem assim, até falo, quando vem um padre na comunidade, tem todo um esquema de liturgia. Será que podemos fazer uma apresentação do ofertório com um pão, com uma jarra de vinho? Converse com o padre. Então, eu diria assim, peça a orientação do pároco, se a questão é da paróquia, do presidente da celebração, se a questão é ali da celebração, né? Diria bem assim, se for por esse caminho, a gente evita muitas coisas. E a obediência nessas situações é a melhor resposta, né? E a outra, não sei se respondi primeiro, e a outra é assim,
lembrando que o irmão apresentou aqui também, eu queria só recordar uma frase que eu procuro sempre ir no coração da minha fé, que é Cristo. Sempre recordar as palavras dele para que tenha bastante fundamento. Depois vem a teologia da igreja. Cristo disse assim: vocês se tornarão meus discípulos. O discípulo não é maior que o mestre. E todo discípulo vai enfrentar situações muito difíceis na vida. E assim então, a fé de vocês será testada. Não com essas palavras, mas é isso que Cristo quis nos dizer. Quando o nosso nome, é por isso que depois que a gente fica padre, Marcelo, já não se fala mais Marcelo, mas o padre Marcelo, o Dom João. O nosso nome vem depois. E o nome da igreja vem antes. Eu sou a igreja, mas com a igreja, em comunhão com a igreja. E nesse sentido, então, a vida da gente deveria se fazer assim também com os cristãos, no batismo. Antes a igreja que dava o nome, e geralmente o nome do santo. Deveria ser feito assim, mas muito mais do que tudo isso, assumir isso. Sempre nós seremos pedras de contradição. E quando nós lemos, aliás, rezamos na oração eucarística a igreja santa, recordem comigo, e pecadora. Isso. Então, eu digo para vocês, não se assustem. Existem sementes de joio na igreja, entre nós. E não tenham medo disso. E deixem que cresçam juntos, disse Cristo. Ele que vai tirar. Não sei se respondi. Seja o trigo, porque só o trigo é capaz de fazer pão e só o pão é capaz de ser o corpo de Cristo. Bom? Padre, me autoriza? Algo que você disse agora, eu achei muito oportuno, porque essa é uma dor que às vezes eu sinto quando você fala. Porque até mesmo cristãos, pessoas católicas dizem que nós somos uma igreja evangélica à parte. Como o padre disse, somos igreja com suas pastorais e com seus movimentos. O que hoje, quando eu estou num grupo de oração, quando me chamam para falar com os servos, o que normalmente, as minhas palavras, eu falo assim para eles quando alguém chega a dizer isso que você me disse. Eu fico triste quando nós assumimos a nossa roupagem de igreja, mas ao mesmo tempo, quando eu coloco essa camisa de comunicadores, por outra, eu só uso a minha camiseta do movimento, sabe? Eu sou do movimento da renovação carismática, sou do apostolado da oração, sou mariano, porém nunca nos esquecer que nós somos igrejas. Em Maringá, lá na paróquia onde eu trabalhava, havia muitos conflitos em relação a isso. Por quê? Porque tudo que era trabalho paroquial, o grupo de oração não queria assumir. Agora, tudo que era diocesano da renovação carismática, iam de ônibus e arrumavam, e olha, posava se fosse preciso. E quando tinha atividades paroquiais, cadê o povo para ajudar? Se somos igreja. Por isso que as pessoas às vezes separam renovação carismática. Quando eu era secretário da minha paróquia em Sarandi, chegou um dia, eu estava ao lado do padre, e a mulher falou assim, escuta, que dia que é que nós temos a missa da igreja carismática aqui nessa igreja, nessa paróquia? O padre olhou para mim e falou, responda você. Aí eu conversei, fiz toda uma catequese. Somos um movimento, gente. Um movimento da igreja. Uma beleza, mas uma beleza que precisa dar esse brilho também para as outras pastorais. Quando nós precisarmos trabalhar nossa paróquia, as pessoas olhar na cantina, olhar lavando o banheiro e falar, ah lá, o pessoal do grupo de oração Rei Davi de Maringá está lá. Ah lá, o pessoal do grupo X de tal lugar está lá. Estamos juntos. Por isso, essa divisão, muitos colocam, é uma igreja à parte, porque tudo fazem renovação, e quando fala igreja, o padre pede uma colaboração, tem a festa. Cada pastoral
tem o seu trabalho. E a renovação, não pode. Não pode por quê? Porque tem os seus compromissos. Então, além dos nossos renovação, tem os nossos também paroquiais que precisam se encaixar. E quando essa engrenagem não dá certo, a nossa igreja de fato ela vai capengar. E não pode isso acontecer. Então é por isso. Essa é uma visão que eu vejo, não só em Maringá, mas em vários lugares onde eu estou caminhando. Esse pecado que muitas vezes nós cometemos. Só queria comentar, na verdade reforçar isso que foi falado, juntando com um pouco do que o Hugo falou também. Eu acho que uma das, eu não sei, não tenho tanta, vamos dizer assim, experiência de caminhada, mas algumas realidades que a gente tem visto, assim, de alguns amigos que têm partilhado, a maior dificuldade também tem sido nas pessoas que querem falar, querem defender o movimento, querem defender, mas não tem aquela, de repente não buscaram conhecer propriamente o movimento, entende? Então você, de repente, um ponto que nós podemos fortalecer, eu acho que na verdade é obrigação nossa, é buscar conhecer o que é renovação carismática católica, como surgiu, da onde surgiu, por que existe. Acho que até fazendo menção aqui, o Marcelo falou a questão de pastoral e movimento. Qual a diferença de pastoral e movimento? Por que existe pastoral? Por que existe movimento? Então, quando a gente começar a compreender realmente o porquê que nós estamos aqui, eu não simplesmente participo da renovação carismática católica. A renovação carismática católica é um movimento da Igreja Católica. Então, quando a gente tem essa base, essa estrutura para poder falar a respeito disso que nós estamos vivendo, talvez quando um amigo nosso que é de caminhada, que de repente só escuta falar da renovação carismática, mas se ele chega e questiona alguma coisa, nós sabemos o porquê. Nós sabemos explicar para ele o que é o movimento, para fazer ele realmente entender aquilo que nós estamos vivendo aqui. Mas infelizmente em alguns lugares, muitos de nós participamos de grupo de oração, muitas vezes até assumimos coordenações e responsabilidades sem saber o que é renovação carismática. Eu partilho isso porque eu vivi muito tempo assim. Participei de um grupo de oração, vamos dizer assim, há mais ou menos uns 10 anos de caminhada. 3 anos atrás eu fui descobrir o que era renovação carismática. E o grupo tem essa identidade, mas pessoalmente eu nunca tinha ido atrás para buscar, mas a gente reza desse jeito, reza porque lá no grupo reza assim. Tem uma espiritualidade um pouco diferente, mas o que é realmente, de onde surgiu, qual é a essência do movimento, aquilo que nós vivemos, a questão da unidade com a igreja também. Então, acho que um dos pontos, não sei se é certo falar dessa forma, mas é buscar compreender o que nós estamos fazendo, o que é o movimento, para poder realmente defender e explicar para as pessoas que têm as dúvidas a respeito disso. Mais ou menos. Eu gosto de ir às fontes porque é o que me sustenta, né? Então eu diria bem assim, muito mais do que a bandeira do movimento, dessa pastoral, dessa paróquia, desse padre, dessa linha, dessa outra, Cristo. Eu estou convencido. Lembra que eu falei para vocês como é que a gente termina uma missa? Por Cristo, com Cristo, em Cristo. Eu estou convencido disso. Ele é o Salvador, o Redentor, Ele é o amigo, Ele é o mestre, Ele é o irmão, Ele é aquele que perdoa, que acompanha a gente. Então tudo isso deve estar presente no meu coração. E se nós caminharmos com Cristo, o trabalho com a renovação carismática, com essa pastoral, com o movimento, esse movimento, nesta igreja, naquela, com esse padre, aquele outro, com esse bispo, aquele outro, vai ser muito tranquilo, porque a gente vai saber obedecer o Cristo que vai à frente do bispo, que vai à frente de tudo. Vai à frente de tudo. Então a gente vai saber fazer isso. Com todo respeito, peço a compreensão de vocês. Um dia foi um carismático que me disse assim: a renovação carismática católica vai acabar, padre. E é bom que ela acabe. Daí eu quis compreender o que a pessoa quis dizer. Porque ela tem uma missão. E quando ela cumpre a missão, aí a gente vai chegar a dizer bem assim: fui um servo inútil. Não são servos vocês? São? Servos? Fui um servo inútil. Não fiz nada do que tinha que fazer. Eu também como padre. O essencial na nossa vida é Cristo. Outras coisas Ele vai colocando na vida da gente. É aquela frase que Ele diz: e não tenham medo de pôr isso no coração. Busquem em primeiro lugar o reino. Outras coisas vocês vão ganhar. Vai ser presente. Vai ser presente. Deus vai presentear cada um
conforme ele achar melhor. A renovação carismática católica na vida de vocês é um presente, mas o mais importante é a busca do reino. Amém? Oi. Meu nome é Cristina, eu sou da Diocese de Paranavaí, pertenço à Catedral Diocesana, e o padre disse há pouco que a renovação ela tem sido um grande impulso na comunicação. Na nossa diocese, principalmente na Catedral, durante muitos anos a renovação foi um grupo à parte. Foi excluído das ações pastorais. Nem nos trabalhos, nas festas, nós éramos excluídos. E a renovação ela trouxe para os seus servos a formação. Nós antes éramos pessoas que procurávamos agir só pelo Espírito Santo, não era? Era o Espírito, era a Bíblia que era a nossa missão. Mas a igreja pediu que nós nos formássemos. Nós estamos aqui hoje diante de um documento da CNBB. Eu já estou inscrita no Congresso Nacional da Renovação em julho em Aparecida. E eu digo que lá na minha diocese, o que mudou a visão das pessoas e da igreja com a renovação carismática foi que eles entenderam que nós somos igreja, estudamos os documentos da igreja e o vivemos. Hoje, na Catedral, a coordenadora da liturgia é membro da renovação carismática e faz parte da equipe da diocese. Eu coordeno a pastoral da comunicação dentro da Catedral Diocesana e faço parte da diocese. O grande celeiro hoje de mão de obra na minha diocese são membros da renovação carismática católica. Porque a igreja da minha diocese entendeu que nós vivemos o evangelho, os documentos da igreja e estamos a serviço. Obrigada. Padre, o senhor colocou antes que a caridade é a maior comunicação, né? É uma das maiores comunicações. O que a igreja, como um todo, oferece como arma, como um meio de evangelização através dessa caridade? Porque hoje nós vemos muitas pastorais, inclusive o auxílio fraterno fazendo isso, mas a caridade concreta mesmo, o ir até o pobre, não somente o pobre de espírito, mas o pobre fisicamente, o pobre de tudo, né? O que a igreja hoje oferece, além até mesmo do auxílio fraterno, que é o que nós mais conhecemos assim? O santo Paulo falava uma coisa muito bonita sobre a caridade. Não tem inveja, não tem rancor, sabe ouvir e assim por diante. Então, ali está um hino da caridade. Então, se nós aprofundarmos neste hino da caridade, nós vamos entender que a caridade não é simplesmente caríssima, não é simplesmente assim, porque às vezes a gente tem essa noção de que a caridade é ir lá fazer o que fazia a Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, né? É também, e é bonito. E faz a igreja expressar de fato aquilo que nós celebramos na Eucaristia. Não tem um Papa que disse que a Eucaristia é o sacramento da caridade? Então, o maior sacramento é a Eucaristia. E esse sacramento ele deve ser desenhado se a palavra, um sacramento na igreja não tem sentido sem a palavra, não é verdade? E o maior sacramento é cada um de nós. Se é o quinto evangelho, nós seremos o oitavo sacramento. Nós seremos o oitavo sacramento, o sacramento em que Deus colocou tudo isso na nossa vida. Sacramento é sinal, então nos tornamos sinais da caridade. Vocês são todos hóstias vivas no meio do mundo, sacramentos da caridade. Então, naquele hino da carta de São Paulo aos Coríntios, ali então a gente consegue compreender um ouvido para alguém que quer falar é caridade, um abraço é caridade, um sorriso é caridade. Mas esta caridade que a gente
tem no coração presente quando fala da palavra caridade, de fazer lá uma casa de recuperação, fazer uma coleta de alimento na comunidade, doar para quem passa fome, coisa parecida? Isso a gente já faz na comunidade. Eu acredito que nossas comunidades também fazem isso. Sempre arrecadam, pode ser pouco, mas o pouco com muito, o pouco com Deus é muito, né? Mas quando a gente põe tudo isso em oração e também na celebração do sacramento da caridade, que é a Eucaristia, e pede a Deus mostrar o caminho, eu tenho esse sonho de um dia termos na nossa diocese de Paranaguá uma casa que possa recuperar, a casa que seja aquele lugar descrito no capítulo 10 do Evangelho de São Lucas. Vocês lembram? O bom samaritano. Aquela casa que a gente encontra os feridos como este menino e leve lá e possa ajudar esse menino que eu falei para vocês, o Christopher. Então que a gente leve lá. Eu tenho esse sonho, mas ainda não temos a condição. E é importante sonhar junto com a igreja, porque se a igreja não abraça, ela não realiza também. E é isso que eu quero colocar no coração do meu povo um dia. E entendo essa preocupação, mas o mais importante é faça caridade a partir da sua condição. Se alguém te pedir um olhar, dê um olhar. Se te pedir um abraço, dê um abraço. Se te pedir um pão, dê um pão. Lembra do que eu disse? Aliás, foi Cristo quem disse. Um copo de água fria, tão quente, para quem está com sede, Deus sempre vai lembrar de você. Começa pelas coisas pequenas. E a gente vai dando conforme Deus dá pra gente. A gente tem que ser que nem uma caixa d'água, sabe? Quando uma caixa d'água retém a sua água com medo de achar que não vai receber, apodrece. Mas se a gente dá e sabe que vai receber, porque está dando, porque recebeu, vai receber ainda mais. Então a gente sempre dá do que a gente tem. Caridade, nas palavras do Papa Bento XVI, nosso Papa Emérito, justiça é dar ao outro aquilo que já é dele. Tirar do outro é injustiça. Caridade é dar para o outro aquilo do que é meu. Do que é meu não é simplesmente o pão e a água, é também o sorriso, o carinho, o afeto, o abraço. Por aqui que eu acredito que passa a ação de caridade da igreja, que nós aprendemos naquela missa de um Deus que nos dá tudo o que Ele tem, o Cristo. Não sei se respondi tua... Eu sei que vocês estão com fome. Faça a pergunta que eu vou fazer a última depois, então. Sou Amanda, de Londrina. Eu queria só deixar assim, um comentário sobre o ataque que a RCC sofre dentro da igreja. Lá na minha paróquia, a gente sofre muito com o nosso padre, porque o nosso padre não gosta da renovação. Tem uma rixa assim que, meu Deus. E surgiu a Pastoral da Juventude lá. Aí o padre ama a Pastoral da Juventude, odeia a RCC. Aí o nosso coordenador começou a enviar a gente para serviços dentro da comunidade. O nosso ministério de música agora participa das missas, tem uma missa, acho que 2 ou 3 missas por mês. Ele enviou pregadores para catequese e até uma irmã nossa da pregação, ela já faz até celebração na nossa igreja. Então, assim, é muito importante isso da gente se envolver com as coisas da igreja que não fazem parte da RCC, porque daí a gente começa a ser valorizado pelo que a gente é. O nosso coordenador agora participa do CPP, que é o Conselho Paroquial, alguma coisa assim, que é de pastoral, que reúne todas as pastorais e cada um fala um pouco e tal. E agora eles estão começando a acolher as nossas ideias, o que a RCC está começando a propor, eles estão começando a acolher, começando a olhar para a gente de um jeito diferente, porque a gente está indo atrás das coisas da nossa igreja, fora da RCC.
Bom dia. Eu sou estrangeiro, meu nome é Joel, eu sou daqui da cidade de Maringá. E eu vou falar um pouco devagar, você me entende. Nós somos lá do Ministério da Comunicação e eu acredito que o Ministério da Comunicação, para comunicar a Deus, sempre o padre Janilson, que eu me conhecia, falava assim: vocês são bautizados. Então, essa missão é a evangelizar. O que acontece? O que minha pergunta é o mês de outubro é o mês da missão. E a igreja, a maioria somente, essa parte somente aí, que involucra aí a toda a comunidade. E como o irmão aqui falava assim, e eu nasci assim, quando eu estava caminhando lá no Paraguai ali, tinha uma pessoa ali que estava bem com o econômico, muito funcionário, e ele tirou a vida dele porque estava com depressão, que eu não entendia nada bem aí. E o grupo de oração, o coordenador ali, ele falou assim: esse é nossa culpa, porque ele não chegou a conhecer a Jesus. E esse irmão estava falando que domingo chegou para ele e para aí, e a terça-feira ele tirou a vida. Então, será que a paróquia, será que a igreja, será que não pode mais se não é só da renovação carismática católica, sino a comunidade inteira envolver mais na missão? Porque eu estava também falando assim: não, a igreja católica tem bastante gente, tal coisa assim. E eu não entendo. E o testemunho de Jeová, eu acho que ele não passa nenhum domingo sem ir a evangelizar. Ao menos tem muita gente que não gosta dele. Alguns já colocam atrás assim: não, aqui é católico e não quero. Pero bueno, eles sentiram. E nós católicos. E parece que não sei se é minha preocupação, que nós estamos, falta mais para nós, para chegar a mais pessoas. O que você acha assim aí? Essa é a minha pergunta, não sei se me entende. Só fazendo uma reflexão em torno do que foi falado antes, eu vou falar como padre. A pior coisa para um padre é ter o Marcelo como coordenador da catequese para ajudar a igreja a resolver os problemas da catequese e ele me trazer mais problemas. E a coisa mais bonita que tem para um padre é saber que o Marcelo, mesmo não concordando comigo, ele se coloca a serviço e é capaz de me visitar lá em casa, mesmo discutindo com o padre. Essa é a coisa mais bonita para um padre. Então eu diria para quem esse filme passa em várias dioceses, essas dificuldades, esta igreja santa, mas também pecadora, aproximem-se. O Papa Francisco não deixou para nós jovens uma mística da proximidade. Aproximem-se. Aproximem-se do seu padre, do seu irmão, da sua irmã. Aproximem-se. E daí vocês vão conhecer quem é o padre. Por que ele pensa assim? Pode perguntar. Pergunte, até pessoalmente. Que às vezes numa pergunta, a queima-roupa assim, ele vai se sentir desafiado, porque ele também é humano. E de repente vai responder não tão legal, né? Então, converse, se aproxime, de repente você pode ganhar o coração dele e ele ganhar o seu também, e aí a coisa pode ir mudando no caminho, né? E essa é a minha orientação. Penso como o Papa Francisco, proximidade. Porque se a gente ficar de um lado, briga para lá, briga para cá, não chega, né? Só uma reflexão. Para quem serve, acolha. Quanto a esse entusiasmo da missão que você fala, é isto? Entusiasmo. Isso vai acontecer não por causa desta formação, porque senão, eu diria para vocês assim, senão a renovação
Pode ser, aqui eu estou falando da renovação, mas pode ser qualquer grupo, pode ser o meu CPP, por exemplo. Né? Senão, a missão não seria de Deus, seria da renovação e seria do CPP. Então, como a missão é de Deus, no tempo certo e do jeito certo, acontece. Agora, porque não tem mais gente nas ruas visitando, Deus também vai nos desafiando a pensar nisso. Eu, como padre, será que não devo também caminhar com o meu povo lá nas ruas? Eu sinto isso, é uma pergunta que eu também me faço. Compreendo você e procuro me colocar no seu lugar. Então, Deus faz a gente passar pelo deserto para valorizar também o pouquinho de água que a gente recebe, quando nos dão só um pouquinho. Porque no deserto a gente sente falta só daquele pouquinho. Então Deus faz a gente passar pelas necessidades para pensar a nossa missão, nossa própria missão. Não é uma pergunta que eu tenho que fazer para o meu irmão, é uma pergunta que eu tenho que fazer para mim mesmo como padre. Não sei se vocês compreendem isso. Agora eu diria bem assim, para nós mesmos, que foi falado aqui, para nós mesmos. E Deus sempre vai dar um jeitinho de arrebentar o seu coração e dizer o que você tem que fazer. Como para mim, como padre, para você, para todos nós. Então, na hora certa, Ele vai mostrar o caminho, o jeitinho certo de Deus. Não ganhamos um grande presente, o Papa Francisco, não estou dizendo que o outro... não estou dizendo nada disso. Não ganhamos um grande presente para esse momento da igreja hoje, o Papa Francisco? Ganhamos, não ganhamos? Então, ele mexeu com muita gente. Já. E Deus é quem vai governando a história da igreja. E quando ela passa por situações difíceis, é porque a gente também tem que passar. É Deus quem governa a igreja. É Deus quem governa a história. Não sei se te respondi. Na hora certa vai acontecer o que precisa acontecer naquele bairro, naquela comunidade, naquela paróquia. Só falando dessa parte de missão, esses dias eu estava até refletindo, assim, até conversei com um padre lá da diocese. Eu não sei se às vezes eu vejo as coisas com ilusão demais, assim, né, a respeito desse trabalho de missão, por exemplo. Mas eu acredito que muitas vezes a gente coloca barreiras para fazer a missão. Mas para fazer missão tem que ter um número mínimo de pessoas, eu tenho que ter um salão lá na minha paróquia para eu poder acolher as pessoas, para poder... para a gente organizar lá. Então a gente começa a colocar meio que empecilhos no meio da missão, né? E a gente acaba resumindo a missão a momentos distintos. Então no mês de outubro a gente vai fazer missão. Ano que vem vai ser um ano missionário, então ano que vem a gente vai fazer missão. Mas por que a missão não pode acontecer, por exemplo, todo final de semana? Né? A gente tem uma realidade do grupo que eu participava, o pessoal do grupo está aqui. Hoje a missa a gente tem responsabilidade, é um sábado por mês. A missa é 6 horas da tarde, na paróquia. Por que o grupo, por exemplo, nessa realidade, não pode se reunir às 3 horas da tarde e fazer uma visita nas casas em volta da paróquia e convidar para participar da missa? Não seria um trabalho missionário também? Então, às vezes, a gente acaba se prendendo a algumas estruturas. Acho que quem estava, ou pegou material do projeto Jesus no Litoral desse ano, que a gente teve a última edição, que foi muita reflexão em cima disso, foi uma reconstrução. Porque a gente acaba se apegando demais a algumas estruturas e acaba esquecendo que, na verdade, Deus nos quer simples. Deus quer uma evangelização simples. Então, a gente acaba colocando, porque precisa, vou dar um exemplo aqui, mas a gente vai transmitir, a gente vai tirar foto, a gente vai filmar, a gente vai fazer isso, e vai fazer um cartaz desse jeito, vai colocar um banner lá na frente da igreja, então a gente acaba colocando coisas demais, e às vezes no simples a gente consegue atingir muito mais e nos colocar cada vez mais à disposição. Se a gente trabalhar aquilo que a gente conversou antes, por exemplo, a respeito da nossa relação com o outro, com o próximo, essa alegria de viver realmente o Evangelho, dessa graça de poder contemplar a Santa Missa diariamente, poder viver esse momento, e tudo isso que Deus tem feito, eu acredito que cada um de nós aqui tem um testemunho. Né? Por que eu hoje estou aqui? Eu, Rodrigo Chacon, estou aqui hoje. Qual foi o caminho que eu trilhei para chegar até aqui? Cada um que está aqui veio da sua diocese, veio da sua realidade. O que Deus fez na sua vida? Você traz um testemunho dentro de si, porque esse testemunho não pode ser propagado para as pessoas que estão perto de você. Então, às vezes, acho que eu enfrentei uma realidade dessa uma vez numa missão,
Da gente bater na casa da pessoa e falar, nós somos missionários da Igreja Católica, viemos trazer uma mensagem, e a pessoa fala, nossa, mas jovem da Igreja Católica? Não, entra aqui, quero ver o que você vai falar. Nunca vi jovem da Igreja Católica fazer missão. Por que ela tem essa visão? Será que, mas o que está impedindo a gente? O que impede? A gente pensar, mas a igreja tem que fazer missão, mas por que nós não fazemos missão? Por que eu, por exemplo, vou me cobrar aqui agora, nesse caminho que eu fiz, saí lá de Arapongas, que é a cidade onde eu estou morando, vim para Curitiba, dormi em Curitiba, vim para cá, por que nesse caminho eu não falei de Deus para ninguém? Por que eu não fiz a minha missão? A gente sempre espera, não, mas para fazer missão eu tenho que juntar o pessoal do meu grupo, mas por que eu não posso fazer a minha missão? Acho que quando a gente tomar consciência disso, que nós somos testemunhos vivos daquilo que Deus tem feito na nossa vida e podemos propagar isso para as outras pessoas, talvez essa missão ela comece a ser despertada cada vez mais e tudo que é bom contagia, né? Todo nosso sentimento contagia. De repente meu irmão vai ver, nossa, o cara está empolgado falando de Deus, vamos falar junto lá. Vou pegar o ônibus para ir embora, vou falar de Deus para o motorista do ônibus, para a pessoa que sentou do meu lado. A gente não pode perder a oportunidade de poder evangelizar. A gente acaba minimizando isso e daí acaba não fazendo missão. E aí a gente fica, mas a outra igreja, o pessoal de outra religião está fazendo missão todo dia, a gente da Igreja Católica não faz nada. Mas a igreja somos nós, né? Como a gente refletiu aqui. Então, mais ou menos, só queria complementar isso, né? Mais ou menos nesse sentido, assim, porque de repente é um ponto que a gente pode fortalecer aí para poder melhorar a nossa missão também. Boa tarde. Só uma colocação, né? A gente fala tanto em missão, né? Só que muitas vezes nós esquecemos também dos nossos grupos de orações, né? A acolhida dentro do nosso grupo de oração. Como que muitas vezes o que o Humberto falou sobre o acontecido daquela menina que tirou a própria vida, dentro dos nossos grupos de orações muitas vezes também acontece isso, né? Por quê? Pela falta de acolhida, né? Como o padre colocou, a falta de caridade. Um abraço nas pessoas que chegam, né, acolher elas, porque se nós pensarmos bem muitas vezes, o grupo de oração é um hospital, né? Vem muitas pessoas doentes lá dentro do grupo de oração, vem pessoas carentes, pessoas, né, que precisam de muita coisa, e muitas vezes um simples abraço, um simples sorriso, como o padre falou, uma caridade da nossa parte, né, pode mudar a vida dela, e elas muitas vezes vão até um grupo de oração, dando a última chance para Deus. Vocês já pensaram nisso? Que muitas vezes tem pessoas que dentro do nosso grupo de oração vêm dar a última chance para Deus. E muitas vezes a gente ouve notícias de pessoas que perdem a própria vida. Tiram a vida porque não foram bem acolhidas, não sentiram o amor que Deus promete, que Deus tem para ele. E às vezes a gente fala, vamos sair em missão, missão, né? É bonito, é legal. Mas a gente também não pode esquecer da nossa própria casa, que é o grupo de oração, né? Fazer com que possamos ter alicerces, né? Como o Rodrigo falou, né? Alicerces firmes para construir algo, né? Se a gente não colocar um alicerce firme ali dentro do nosso grupo de oração, como que nós vamos poder sair para um grupo, para a missão e fazer algo lá, né? Nós temos que sair na nossa vizinhança. Eu coloco como meu grupo de oração. 95% do pessoal que participa do meu grupo de oração não pertence à paróquia. E tem tantos jovens perto da paróquia que a gente não consegue alcançar, né? Então, sabe, nós temos que voltar também os olhos para nossos grupos de orações, acolher melhor. Porque essa é a nossa verdadeira missão, dentro do nosso grupo de oração. E fazer missão é importante, né? Dom Ascona foi em Maringá num congresso que nós tivemos há um tempo atrás, e ele falava muito sobre missão, né? E chamava o povo a fazer missão. Mas muitas vezes a gente não esquece que nosso grupo de oração também tá com os alicerces fracos. E temos que fazer isso. O diretório também fala assim, que nós temos que comunicar Jesus. Então temos que comunicar dessa forma, dentro do nosso grupo de oração. E dessa forma nós podemos sair em missão. Porque nós vamos estar preparados, né? Não sei se... eu estou falando para vocês um complemento, mas nós temos que fazer isso, né? Nós temos que buscar acolher dentro do nosso grupo de oração primeiro, para depois nós podermos ser verdadeiramente reflexo de Deus, né, para as pessoas que estão lá fora, né? Ir lá, rezar por elas, fazer tudo que é necessário em missão. Acho que é só isso. Bem, o almoço está pronto,
mas eu não vou deixar a última pergunta que me pediram para perguntar. Uma pessoa mandou um recado aqui e pediu para perguntar. Então eu quero, assim, poucas palavras dos três que fazem parte dessa primeira mesa do dia. Nós vemos como renovação, o Rodrigo colocava, no histórico da igreja, muitos documentos que falavam da comunicação. Em algum tempo da igreja sempre se falou sobre comunicação. Esse livro da Lúcia Zolim, ela dá um aporte muito grande sobre a comunicação em si para o tempo da renovação e para o tempo da igreja. Ele traz um histórico atual para a nossa vida de como movimento e como igreja comunicando. Aí o Papa Francisco vem e nos fala da cultura do encontro que pode nascer através da comunicação. Esta aproximação que a comunicação dá, esta aproximação boa que a comunicação dá. E o padre vem terminando trazendo sobre o diretório, que hoje é um documento vivo da Igreja do Brasil para a nossa vida de igreja. E somos igreja, foi debatido aqui em muito como movimento. A minha pergunta que requer o meu coração é assim: podemos dizer hoje que a Igreja do Brasil, suas pastorais e movimentos, aí eu pego a Pascom, que nós estamos embutidos nessa pastoral, mas como toda igreja, hoje, a Igreja do Brasil pode-se dizer uma igreja em excelência em comunicação? É a minha pergunta para os três, assim, acho que em pequenas palavras vocês podem dizer isso para a gente. Vou deixar o padre falar, com respeito ao padre. Olha, eu acho que, eu não sei, eu tenho uma certa barreira, na verdade, quando a gente fala, tipo, já estamos em excelência ou estamos num patamar elevado, não sei assim, porque a gente pode cair no erro de achar que não pode melhorar, né? Experiência nisso, eu não trago uma bagagem grande, né, a respeito da área de comunicação em si, vivendo principalmente no meio da igreja, que é o meio onde eu tenho me envolvido faz pouco tempo. Mas eu vejo assim que muito tem crescido a comunicação, muito tem sido entendida a comunicação dentro da igreja e muitas portas têm sido abertas. Eu vejo pelo menos dessa forma, né? Desde a época que eu comecei a me envolver um pouco mais com a parte de comunicação dentro da igreja, para hoje, por exemplo, eu vejo que muitas oportunidades de conteúdo, de formação, de conhecimento realmente, do contato nosso com o conhecimento foram acontecendo. Então eu acho assim que a igreja ela está crescendo, ela está melhorando, se aprimorando cada vez mais. Isso seria particular, uma coisa minha mesmo, eu não usaria de repente excelência por conta dessa fragilidade de repente que pode vir no meio do caminho. Mas acho que a gente está legal assim, viu gente? Acho que tá bonito, tá mais ou menos assim. Bom, eu também não usaria a palavra excelência, porém, lembre comigo, Canção Nova, século 21, evangelizar é preciso, Aparecida, em Maringá temos a nossa TV Terceiro Milênio, Rede Vida, olha só, quantos meios nós temos, instrumentos nós temos, agora basta nós sabermos como usar este instrumento, para nós chegarmos ao topo da excelência. Se nós partirmos do pressuposto ou da realidade de que Cristo caminha com o seu povo e a Eucaristia é a presença do Cristo que está na sua igreja, então Cristo caminha conosco. Todos os dias somos peregrinos. E se somos peregrinos, o próprio Cristo, no caminho, Ele vai revelando muitas coisas para cada um de nós. E com isso para a sua igreja como um todo. E assim então a igreja vai se aprimorando. Vocês lembram que numa conversa que o Papa Francisco falou para os bispos que a igreja está um pouco atrasada? Então não podemos dizer que na comunicação estamos excelentes. E isso eu falo da igreja inteira. Mesmo que todos os meios de comunicação, vamos colocar aqui os canais de televisão, estivessem excelentes, a comunicação na igreja do Brasil ainda não estaria excelente. Então nós precisamos, eu penso que o Espírito Santo vai fazendo isso daqui, mexe aqui, mexe ali, mexe acolá, mexeu com o Papa, mexe com o Bispo, mexe com o Padre, vai mexendo com cada um de vocês e assim vai, a gente vai se ajeitando. Vamos enfrentar outros mares e aí precisamos ajustar os nossos barcos também a cada vez que vamos navegando. Em nossa caminhada, eu penso que é por aqui. Eu diria assim, trocaria a palavra excelente
por uma outra, porque a excelência, se um dia chegarmos à excelência da coisa, de repente nós podemos descansar. Mas se nós trocarmos isso por esperança, de chegarmos a realizar aquilo que o Senhor quer em nós, então a gente vai fazer sempre um caminho de olhar para o horizonte. E isso vai renovando a vida da igreja. O movimento da renovação carismática católica tem essa fatia, ou esse pedaço, com esse serviço na igreja. Foi bem falado aqui que a igreja lá em Maringá, se eu não me engano, a renovação carismática consegue envolver todas as lideranças, ou boa parte das lideranças, e isso é bonito. Envolve com o seu carisma. E a igreja continua sendo a igreja católica, envolvendo todos os seus filhos, naquele movimento, naquela pastoral. E assim a nossa comunicação como um todo, não falo só dos meios de comunicações, as redes sociais, mas eu digo como um todo, a liturgia, a caridade, capítulo 13 da carta de Paulo aos Coríntios, a primeira, então fala sobre essa prática da caridade. E assim então a igreja vai caminhando, se renovando. Tem um educador que dizia assim que construtivismo, o conhecimento se dá constrói, desconstrói, reconstrói e assim vai. Então na nossa vida eu acho que o Espírito Santo faz isso para nós. Ele vai na frente e, tendo consciência disso, nós estamos muito seguros do que vai acontecer para diante. Valeu. Uma salva de palmas para nós todos, foi muito bom.